aqui para trazer mais um livro para vocês. O livro de hoje é Abandona a Providência Divina, de Jean-Pierre de Caussade. O livro Abandona a Providência Divina foi escrito por esse padre jesuíta em 1723, a umas irmãs da época. No entanto, esse livro só foi editado mais de 100 anos depois, porque na época estava ocorrendo uma heresia chamada quietismo. E para não confundir, para que os escritos de Jean-Pierre de Caussade não fossem confundidos, não dessem margem para a heresia da época, esse livro só foi editado 100 anos depois. E no que consiste essa heresia? Essa heresia consiste na questão do comodismo, da gente achar que Deus é que é responsável por todo o relacionamento, né? O nosso relacionamento com Deus é só de responsabilidade dele, sendo que a gente sabe que a gente tem uma parte nesse processo. Então esse livro, Abandona a Providência Divina, quando bem lido, quando a gente reflete bem sobre cada coisa que o padre coloca aqui, no livro curtíssimo, né? Tem só 143 páginas, mas é muito rico, nos faz refletir muito sobre a nossa vida espiritual. Esse livro ele nos coloca no equilíbrio. A gente entende com esse livro qual é o nosso papel na busca da santidade e qual é o papel de Deus. Porque muitas vezes a gente corre o risco de cair nos dois extremos, né? O extremo de eu me faço santo sozinho, e isso leva ao desespero, porque quando a gente vê as nossas faltas, quando a gente vê que a gente é falho, a gente começa a se desesperar e pensa, meu Deus, eu não vou ser santo nunca. Mas quando a gente entende que a gente tem um papel X e que Deus tem outro papel, a gente começa a ver como as nossas faltas elas podem ser ofertadas a Deus, elas podem ser um meio da gente alcançar a humildade, entre tantas outras coisas, que é trazido também nesse livro. Esse livro é dividido em 3 partes, certo? A primeira parte do livro, ele fala sobre natureza e excelência da virtude do abandono. A segunda parte do livro fala da ação divina e da maneira como ela trabalha sem cessar na santificação da alma. A terceira parte fala da assistência paternal com que Deus envolve as almas que se abandonam inteiramente a Ele. Então é um livro riquíssimo que nos situa sobre absolutamente tudo no sentido de qual é o nosso papel, né? Como eu disse antes. E que dá uma sensação boa, assim, de você ler o livro e você ver que a santidade ela não é algo distante de nós. Eu vou dizer algumas citações que tem aqui no livro para vocês terem noção de quanto ele é rico e de quanto ele vai nos ajudar nesse nosso progresso espiritual, né? Que a gente tem que estar sempre buscando crescer. Adorar a Jesus no Tabor. Amar a vontade de Deus nas coisas extraordinárias. Não é uma vida de fé em grau tão excelente como amar a vontade de Deus nas coisas comuns e adorar Jesus sobre a cruz. Porque a fé não é excelentemente viva, senão quando o aparente e o sensível a contradizem e se esforçam por destruí-la. E aí, gostaram? Essa frase pra mim é tudo. Essa frase não, esse trechinho, né? Do livro pra mim é tudo, porque ele me fez entender muitas coisas, né? Me fez levar a vida cotidiana de uma forma melhor. Porque ele fala assim, né? Ter fé nas coisas extraordinárias não faz com que sua fé seja excelente. Mas ter a fé nas coisas mais comuns, né? Ter fé em Deus nas coisas mais comuns e na cruz, aí é que faz a sua fé ser excelente. E isso me remete a uma pregação que eu acho assim, que todo mundo com certeza já ouviu, que é quando fala assim que o ouro, para ele se tornar aquele ouro bonito que a gente vê, antes ele precisa ser lapidado, ele precisa sofrer agressões no sentido de ser cortado e tal, para ganhar a forma que ele precisa ganhar, né? Para poder ele se tornar precioso. E isso remete a nós, né? Tipo, pra gente se tornar santo, a gente precisa ser lapidado. A gente precisa passar por situações que provem a nossa fé. Então, ao contrário da visão que eu mesma tinha antes, de que o momento perfeito é quando eu consigo fazer minha oração sem nenhuma interrupção, quando não tem nenhum imprevisto, quando eu consigo rezar o texto com calma, porque eu não tenho nada pra fazer depois, não sei o quê. E aí eu comecei a entender que imprevistos acontecem todos os dias. E que, tipo, aí tá a chave, né, que eu falei no início do vídeo, de que a gente não pode confundir o abandono à providência divina com o quietismo. Em que sentido? De que, não é porque aconteceu um imprevisto quando eu tava orando uma vez que eu não vou mais orar, né, porque vai acontecer imprevisto, abandono à providência divina. Não é isso. É você usar da situação que é um imprevisto, que é uma dor, que é um acidente, alguma coisa do tipo que lhe atrapalhou,
no que você havia planejado para perseverar. Por exemplo, no horário que eu vou rezar o terço, apareceu um afazer doméstico para eu cumprir. Minha mãe me chamou, alguém precisa de uma ajuda minha, alguma coisa aconteceu. Se eu persevero, rezo o terço, mesmo que no horário que eu marquei para rezar o terço eu não pude, mas aí eu rezo em outro momento, eu durmo 30 minutinhos mais tarde só para cumprir minha obrigação, nesse dia a minha fé ela foi crescendo. A gente foi crescendo e progredindo bastante na vida espiritual, porque a gente perseverou mesmo com o imprevisto. Isso é o abandono da providência divina. Não é largar tudo para dizer, é da providência divina que eu não rezo o terço hoje. Pode acontecer que você não consiga nesse dia, porque aconteceu 300 milhões de coisas, mas aí você pode perseverar no dia seguinte. Eu tô dando só um exemplo da riqueza que esse livro traz, de que, tipo, as coisas que nos acontecem no dia a dia, elas, se a gente olhar com os olhos da fé, elas servem e muito para a santificação das nossas almas, né? E isso é no que consiste a santidade, é o que esse livro traz. No que consiste a santidade, né? Que vai ser a próxima frase que vai passar aí para vocês. O cumprimento dos deveres de Estado e a aceitação das disposições da providência é o patrimônio comum de todos os santos. Então, eu não preciso nem explicar, né? Esse trechinho já diz tudo. E é isso, a santidade é a gente cumprir os deveres do nosso Estado. O que seria o nosso Estado? A nossa vocação, seja sacerdotal, seja o matrimônio, seja agora enquanto estudantes e leigos no mundo. E aceitar as disposições da providência divina. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês comprem o livro de verdade. Vocês vão entender um pouquinho da riqueza e da minha empolgação com esse livro, porque ele, nossa, perfeito. E para finalizar o vídeo, eu vou ler o ato de abandono que tem no final do livro, que é uma oração que eu acho até inclusive válida, e vou buscar incluir ela nas minhas orações, porque é uma oração que nos faz lembrar um pouquinho mais, né, de que o que está acontecendo no momento, ele pode servir para santificar nossa alma. Então que a gente, ao invés de reclamar, e isso eu me incluo, né, nesse grupo, que eu aprendo, ao invés de reclamar, aproveitar esse momento para crescer. Ato de abandono. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder. Ignoro-o por completo. Mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que tu não tenhas previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. E isto me basta. Adoro os teus desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-te em seu nome, e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita, inteira, a tudo que me suceder, segundo o teu divino beneplácito. Assim seja.